Amanhã tem Botafogo e Estudiantes da Argentina ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Deixa eu conversar com a Duda Dal Ponte. A gente gosta de dar boas notícias, Duda. Mas vamos começar o papo já falando de desfalques para esse jogo tão difícil de amanhã. Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O zagueiro Jair é uma baixa do Botafogo, ele não vai viajar. No último jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, em uma jogada com o Hulk, ele sentiu dores no tornozelo direito. Foi ainda no primeiro tempo, ele seguiu jogando, mas agora vai ficar no Rio de Janeiro para tratar essas dores e não vai viajar. O titular da posição mesmo, que é o Bastos, não joga desde o Campeonato Carioca, segue no departamento médico tratando uma lesão no joelho esquerdo. Por isso, o tamanho desfalque, né? Nesse momento, os jogadores do Botafogo estão concentrados aqui no centro de treinamento. Eles fizeram um último treino aqui no Rio pela manhã e às 3h30 da tarde vão embarcar no avião rumo à Argentina. A boa notícia é que o Barbosa está de volta e vai viajar. Na partida contra o Atlético Mineiro, ele foi um desfalque de última hora porque teve um incômodo muscular, mas agora ele retorna ao time. E o parceiro de zaga dele pode ser tanto o David Ricardo, que começou no time titular na última partida, ou então o volante Danilo Barbosa, que já jogou improvisado na zaga algumas vezes. O técnico Renato Paiva tem 7 jogos com o Botafogo até aqui e só 2 vitórias. Uma na Libertadores contra o Carabobo, lá no Newton Santos, e outra pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude. O time não vence há 3 partidas, mas na última entrevista coletiva, o Paiva disse que está vendo evolução nesse time. A torcida não está vendo isso. Por isso, uma semana decisiva, com o Libertadores e com o clássico contra o Fluminense no final de semana, Escobar. Verdade, 2 jogos super importantes. O Botafogo tem que voltar a jogar bem o quanto antes, né? Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Muito obrigado a você, grande Duda. Mostrar uma foto. Olha que foto, gente. Preste atenção nessa foto. É um momento inesquecível para todos os botafoguenses. A gente foi atrás de alguns dos retratados nessa imagem bonita aí. Essa é uma história de 6 pessoas. Naquele dia tava todo mundo doido. Aquele dia eu dei travado. Ai, é um amor imenso. Até um pai eu ganhei. Começa a falar e já fico todo arrepiado, né? Bem, na verdade, essa história só existe da forma como ela é por causa de uma 7ª pessoa e de uma câmera fotográfica. No fim das contas, tem mais gente. Vocês ainda não tinham percebido essa pessoinha aqui? Mas já a gente explica tudo. Afinal, qual é a ligação entre todos eles? Tá nas mãos do Cadu. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês as 3 grandes histórias que estão nessa foto aqui, bem legal. Agora você vai saber a história dessa foto aqui, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, olha lá. Uma foto. E que foto! A foto tirada pelo André Coelho foi uma das vencedoras do World Press Photo, um dos prêmios mais prestigiados do fotojornalismo. Naquele dia, mais de 50 mil torcedores foram para o Newton Santos para ver a final da Libertadores por um telão, já que o jogo foi em Buenos Aires. Toda hora surgia um tipo de emoção com alguém. E é óbvio que o ápice seria o final do jogo, aquela catarse toda que aconteceu e que a gente teve que mostrar em foto. E é isso, é rápido, é muito rápido, é uma conexão que acontece muito rápido. Por falar em conexão, vamos então analisar a foto com calma. Começando pela dupla do meio, Cadu e Breno, tipo o pai abraçando o filho. Parece, né? Os dois não se conheciam. Pô, o cara tá próximo de você, o que tem um gol daquele jeito, com certeza vai se abraçar e vai dividir a mesma emoção. Não tem jeito, não tem pra onde correr. O gol do título da Libertadores 2024! Aí acabou virando meu filhão aí, ó. Agora e pra sempre, né? Tava chorando, ele me abraçou, falei, pô, que bom esse abraço, fiquei feliz. Eu me emociono todo momento, eu começo a falar e já fico todo arrepiado, né? O Cadu, ele abraçou umas 500 pessoas aqui, inclusive eu. Então, assim, foi a emoção do momento. Agora a dupla da direita, do abraço apertado. É um casal de namorados, Ellen e Sérgio. O detalhe é que a Ellen não é Botafogo, mas foi convencida pelo Sérgio a ir naquele dia. Eu queria muito, né? Porque é um momento especial e pra mim ela é especial. Então, pensei, pô, ela Aí tá ali comigo. ele já era muito importante pra mim. Aí eu falei, então a gente vai. Aí foi muito emocionante, porque mesmo eu não sendo botafoguense, eu senti a emoção dele de todo mundo.
e ver a alegria de todo mundo, ver a alegria dele principalmente, foi surreal, assim, foi muito bom. E os dois da esquerda da foto, Eduardo e Larissa. Não é mais dupla, agora é trio. E a Laila Polinário, tem 2 meses, botafoguense, já nasceu campeã. Tá aí, nossa princesa. Eu tava com a blusa baixa, mas quando ele levantou e todo mundo viu que a gente era uma família, eu tava grávida, nossa, muitos flashes. Muitos flashes. O pai deu trabalho. Deu trabalho aquele dia, eu desmaiei. Passou mal. Nossa, aquele dia eu dei trabalho. Verdade. Foi parar lá no ambulatório. Passei mal, tomei injeção. Frações de segundos para eternizar um momento único. É claro que nenhuma foto vai ficar que nem aquela, mas a conexão entre todas essas pessoas já é para sempre. O filhão, virou meu pai, pô. Com muita satisfação. Todo mundo virou meu pai. Para sempre juntos agora, em todos os jogos e me arrepiando a todo momento. Ele também abraçou o menino que tá beijando a barriga, caiu no chão abraçados, eu assim, olhando tudo, meu Deus, a gente saiu na mesma foto. Quando eu puder mostrar para ela, que ela estiver entendendo, eu vou ficar muito feliz, vai ser um momento muito especial também. Quantas histórias em uma só imagem. Para eles, sem dúvida nenhuma, inesquecível. Imagina, se é o sonho de todo botafoguense repetir uma foto dessa, né? Reage, Botafogo! O jogo amanhã é importante. Botafogo é o terceiro, tá empatado com o Estudiantes, que é o segundo. Esse jogaço você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Aliás, Rubinho. Diretoria quebra silêncio e Botafogo tem recorde negativo no Campeonato Brasileiro. Fala, galera, eu sou o Alan Santos, estou na noite desta segunda-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, um feriadão prolongado no Brasil e também aqui no Rio de Janeiro, trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. 3 recadinhos bem rapidamente antes da gente trazer as informações do mais tradicional. Pedir para você humildemente, tá? Com todo carinho, todo o respeito que eu tenho a você, torcedor do Glorioso, passando aqui por aqui nesse boletim, pedir para você o seu like. O like é fundamental para o nosso trabalho e ajuda demais o BTB Esportes. A gente que está numa meta de chegar uma marca histórica de 346 mil inscritos, eu peço a sua compreensão. Tem 2 botões aqui embaixo, tem um botão de like e tem um botão de inscreva-se, beleza? Então se você não é inscrito, torne-se inscrito porque é de graça e ajuda demais o trabalho do BTB Esportes, beleza? Comente bastante, a sua interação também é importante aqui para o nosso trabalho, beleza? Quero saber a sua opinião sobre o trabalho do Renato Paiva, sobre se ele tem um respaldo ou não do torcedor do Botafogo, se ele tem um respaldo ou não de você que acompanha diariamente o Botafogo, que está sempre ligado também em tudo que acontece dentro e fora do clube. Quero saber se ele tem o seu respeito e o seu respaldo, torcedor do Botafogo. Já agradecendo a sua inscrição, já agradecendo o seu like, também agradecendo o seu comentário, um outro recado aqui. Agora, sem mais delonga, a diretoria passa um recado para o torcedor. Renato Paiva segue prestigiado pela diretoria do Botafogo. Internamente, a análise desse momento é que a equipe não está jogando tão bem quanto poderia estar, muito por conta também de atuações de jogadores estarem abaixo da expectativa. Esse é o entendimento da diretoria do Botafogo, tá? Que tem jogadores dentro desse elenco do técnico Renato Paiva, que o Botafogo, inclusive, gastou cerca de 500 milhões para montar parte desse elenco, né? Cerca de 11 jogadores chegaram dentro dessa janela. A diretoria entende que esses jogadores, principalmente que chegaram nessa janela, poderiam estar rendendo mais do que estão rendendo. Inclusive, um desses jogadores é o próprio Juan Cruz. Ao ser questionado, Renato Paiva, na última coletiva, falou que não é porque um jogador custou cerca de 50 milhões de reais que ele é obrigado a colocar dentro de campo. Ele falou que hoje ele espera muito mais os jogadores corresponderem dentro de um treinamento, dentro de um dia a dia, dentro do clube,
para aí sim ele colocar dentro de campo. Ele disse, ele até coloca-se dizendo assim, ó, eu coloquei hoje o David Ricardo e é um jogador que custou bem menos de cerca de 50 milhões de reais. E hoje ele jogou. Então não é porque custou 60 milhões, não é porque custou 20 milhões, 100 milhões que vai ter minutagem com o técnico Renato Paiva. Eu entendo esse pensamento dele, eu entendo até essa ideologia que ele quer passar para os torcedores, mas de fato há jogadores dentro desse elenco que o Botafogo contratou muito por questões também de scout, poderia estar rendendo muito mais. A derrota contra o Atlético Mineiro não foi vista como negativa, segundo o Globo, né? O nosso JP Fragoso também, que cobre o dia a dia do Botafogo, trouxe essa informação. O Botafogo agora tenta virar a sua chave, também se ligando dentro da Libertadores da América, porque tem um confronto importante na estreia da competição. Perdeu para a Universidade do Chile, equipe essa que não vencia desde 2018, inclusive uma equipe carioca, que foi o Vasco da Gama, dentro de São Januário, na estreia daquela competição, voltou a vencer o Botafogo, né, por 1-0 nessa estreia. Depois o Botafogo recebe o Carabupo dentro do estádio Newton Santos e aí sim consegue a sua primeira vitória dentro da competição. Agora vai para um confronto decisivo, né? Decisivo contra o Estudiantes de La Plata, uma equipe muito tradicional do futebol argentino, que é muito difícil de se jogar lá. Eu acho que o Botafogo tem que ir lá e tentar pontuar. Precisa tentar pontuar por conta da primeira derrota que aconteceu na Libertadores da América contra a equipe da LDU. Então, pontuar na Argentina é importante. O técnico Renato Paiva segue prestigiado e respaldado pela diretoria do Botafogo. Segundo informa o jornal O Globo, o clube considera que a má fase atual do time tem mais a ver com o mau momento de alguns dos principais jogadores da equipe. O Botafogo avalia Renato Paiva de forma positiva, assim como seu esquema tático. Além disso, entende que a equipe não consegue definir bem as jogadas ofensivas e que tecnicamente alguns atletas não estão rendendo tão bem. A diretoria alvinegra acredita que o Glorioso vai evoluir nas mãos do treinador português no decorrer em 2025, apesar da instabilidade na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que caso venha demitir o técnico português, nomes como de Fernando Diniz, Mano Menezes, Pedro Caixinha e Tite ainda se encontram livres no mercado. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. Quais desses nomes você aprovaria para comandar o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo. Se inscreve para não perder.